E a última dica que eu quero deixar para vocês aqui nesse processo de transformação é você entender que você está construindo um negócio, precisa construir um negócio competitivo sob o ponto de vista de tamanho, carteira e time. O que isso significa na prática? Eu costumo dizer para os meus alunos que você precisa mirar ter um time de 10 pessoas na sua empresa contábil. Por que um time de 10 pessoas? Porque você tem contingencial. Então, uma coisa que a gente estava até discutindo hoje, né? Nós temos uma área nova, por exemplo, na Tactus, que nós não temos ainda contingencial, né? Uhum. E o que acontece quando você não tem um plano de contingência? Se dá algum problema, eu tenho que assumir. Nós ficamos totalmente vulneráveis, entendeu? Numa situação como essa. Se você tem uma pessoa que faz DP, uma pessoa que faz fiscal, uma pessoa que faz contábil, por exemplo, se der um problema, quem que vai assumir o papel dessa pessoa? Provavelmente deve ser você, se você for o gestor da empresa contábil, ou seu sócio, ou você vai ter que pegar a pessoa, parar de fazer o contábil para fazer fiscal, aí o contábil atrasa, ou seja, você fica muito vulnerável. Quando você tem 2, você tem menos vulnerabilidade. Quando você tem mais do que isso, menos ainda. E já vimos, por exemplo, escritórios agora, por conta da pandemia, chegaram a perder 15 profissionais ao mesmo tempo por conta da questão do problema que nós temos da pandemia. Então, vários profissionais se contaminaram e acabaram saindo de licença, entendeu? Sim. E conseguiram tocar, porque tinham profissionais para dar suporte, mesmo perdendo uma quantidade grande da equipe. Sim. E nós chegamos a ter alguns problemas também de afastamento e tudo mais, né? Isso faz parte do jogo, Sim, né? só que a equipe se sustentou. Né? E isso funciona até mesmo no caso de doença, no caso de um pedido de rescisão ou algum problema que aconteça. Que isso é algo que eu até comentei com você recentemente. Surgiu um problema, antes a minha primeira solução seria o quê? Daqui que eu vou sentar junto e vou fazer. Agora não. Vamos analisar, vamos reorganizar, você faz tal coisa, o outro faz tal coisa. E eu não me envolvo operacionalmente falando. Eu me envolvo na coordenação daquilo, porque eu tenho pessoas para isso. Isso, exatamente. E também carteira de clientes, né? Então, um mínimo de carteira de clientes para você não se sentir vulnerável, não ficar na mão de um cliente, entendeu? Isso é um aprendizado que nós tivemos de 2012 para cá, né? Quando nós tínhamos aquela concentração toda de clientes, que é necessário você vencer esse processo de concentração de clientes, porque isso te traz vulnerabilidade. Isso não pode acontecer porque torna o seu negócio ali num processo muito problemático caso você, por exemplo, um cliente não te pague, ou um cliente quebre, por exemplo. Então, isso não pode acontecer. E também a questão própria do tamanho de empresa, né? Isso te dá muito mais força de marca, entendeu? Você sai daquela pegada de ser um escritório ainda muito incipiente e se torna uma empresa mais conhecida na sua região ou no digital, ou seja, você consegue evoluir. Você vende muito bem a sua imagem nesse processo de construção de crescimento, entendeu? Eu tenho vários alunos meus que são alunos ou do programa de contabilidade digital ou do programa de marketing contábil, e eles fazem muito a utilização da estrutura que eles estão construindo, a sede nova, a nova estrutura para atender o cliente. Eles vão mostrando muito isso. Até no momento você está gravando um conteúdo, você demonstra isso estruturalmente, isso é bacana. Então, você tem um tamanho minimamente necessário. Mesmo que você esteja nesse momento em home office, como nós temos boa parte do nosso time em home office, mas o nosso cliente sabe o tamanho da estrutura que a Tactus tem. Nós fizemos ações específicas para promover isso para o nosso cliente, entendeu? Quando nós mudamos de sede, viemos uma sede hoje, são 4 andares aqui. Então, ou seja, nós vendemos muito isso para o mercado. Isso ajuda efetivamente que nós tenhamos mais credibilidade. Então, você ter um negócio mais competitivo é fundamental em tamanho, em carteira e times. Isso é fundamental.